10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? O objetivo desse vídeo é para a gente estar refletindo um pouquinho das questões e estar ajudando para que vocês possam compreender onde eu quero chegar com as perguntas, tá ok? Até ajudar vocês também nas respostas, ok? Para a gente chegar no ponto, porque muitas vezes a gente pode ter pontos de vista, mas nesse caso aqui, galera, eu estou trazendo alguns textos, principalmente, né, algumas questões nas duas nas atividades, primeiras atividades, e eu estou trazendo textos para poder ajudar, tá ok? Então vamos lá. Na primeira atividade, está falando assim: o título, seja acompanhado por um profissional de educação física. Inclusive nós já até discutimos sobre na sala. Assim como pagamos muitas vezes para verificarmos a situação de nossa saúde física e mental através de consulta com vários especialistas nas áreas de medicina, além de tratamentos decorrentes de problemas diagnosticados, devemos também ter essa percepção de necessidade quando pensamos na prática de exercícios físicos, né, gente? Então a gente não pode achar que a saúde vai vir do nada, tá? No sentido assim, a gente só deixar pagar. Se for para um médico, eu pago. Agora, se eu precisar de um profissional de educação física, eu não vou ter coragem de pagar. Por que isso? Tá? É como se fosse um remédio, tá? Um remédio que um remédio de prevenção, inclusive. Porque se eu estou fazendo a prática de exercício físico de forma correta, eu posso evitar vários problemas de saúde, né? Eu tenho que ter essa dimensão, tá bom? E a orientação é fundamental. Não adianta eu querer fazer um exercício que eu vi na televisão sem orientação, sem saber o que está fazendo, tá bom? Aqui é importante a gente destacar, tem esse cara aqui todo, né, que tá o cara musculoso, porque a gente percebe que a mídia ela quer vender essas imagens, né? Mas não quer dizer que a pessoa que está aqui, para poder ser um profissional de educação física, tem que ser um cara musculoso, né? A gente percebe falar assim: ah, professor, você está falando isso porque você não é. Mas não é isso, galera. A gente tem que entender, porque o que vai determinar o acompanhamento não vai ser os músculos do cara. Vai ser o quê? Vai ser o que ele está na cabeça, o que ele estudou, o que ele sabe sobre aquilo. Se ele não saber, vai ser perda de tempo. Então, quando você for contratar um especialista, não olha pelo porte físico, não. Isso pode até ajudar, mas olha principalmente pela condição que ele tem, sua formação, tá ok? Senão vocês vão pagar caro. O profissional de educação física, sendo especialista na área de exercícios físicos e sua prática, terá capacidade e condições seguras e eficazes para planejar um quadro de instruções e recomendações para alcançar o objetivo que você deseja alcançar. Por isso, não economize com o seu bem-estar. Então, naquilo que eu falei, né? Se a prática de exercícios traz bem para o corpo, né, para a saúde, então não economize, galera. Vamos economizar naquilo que não é tão importante, e aquilo que é importante a gente gastar mesmo. Se eu preciso de um profissional de educação física para poder ajudar a emagrecer, vou pagar, galera. Cota alguma coisa que não é tão importante, a gente gasta tanta coisa às vezes que não é tão importante e não reclama disso, tá? A ideia é que a gente pensar o seguinte: vamos valorizar o profissional de educação física, tá bom? Às vezes a gente só valoriza o médico, só valoriza o farmacêutico, e pera aí, a gente só valoriza então a doença? Ah, não é bem assim, a gente tem que valorizar também a saúde. Claro que esses profissionais são importantíssimos, só que a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente só procura o médico quando a gente está doente, a gente só procura a farmácia para comprar o remédio. E por que eu não procuro para poder adquirir a saúde, ou então manter a minha saúde? Tem que pensar isso. Aí coloca número 1 aí, ó. Por que não há uma valorização concreta do profissional de educação física? Na sua opinião, por quê? Você acha por que não tem essa valorização, né? Essa é uma opção pessoal. Você teria coragem de gastar com um profissional de educação física para te prescrever e te acompanhar na prática de exercício físico? E aí, você teria coragem? Justifica aí para mim. Quanto você pagaria por uma hora de atendimento desse profissional? Aqui eu deixo claro, gente, que a maioria dos profissionais de educação física, os personal trainers, eles ganham por hora, tá? Engraçado que, se for analisar os bons personagens, eles ganham, por exemplo, já ouvi falar de personal que ganham R$ 100 a hora. Mas isso acontece nas grandes cidades, tá bom? Igual, por exemplo, na nossa cidade, no nosso distrito, isso é muito difícil, né? Porque ninguém, se for analisar, não tem, a maioria das pessoas não tem a consciência da importância, tá? Preferem pagar R$ 100 numa calça que às vezes vai usar 2 vezes,
do que pagar para poder ser acompanhado de um profissional que vai te ensinar a fazer uma caminhada correta, tá? Caminhar e realizar uma caminhada é totalmente diferente, galera. A gente tem que ter a dimensão, tá? Você acredita que todo profissional de educação física é ou deveria ser musculoso? Foi o que a gente falou lá. Você acredita que deve ser? Segundo o texto, qual é a função de um profissional de educação física? Olha lá o texto direitinho lá e identifica direito, viu, galera? Mas é nessa lógica aí. Qual que é? Prescrever atividade física, né, os exercícios para poder estar e fazer um acompanhamento, né? Verificar, olha, de acordo com cada pessoa, o profissional vai identificar o que ele deve ser feito e o que não deve ser feito. Importante, investindo na prevenção e manutenção de sua saúde, você evitará gastar muito em consultas regulares com especialistas, além de tratamentos que porventura venha a necessitar devido ao surgimento de alguma patologia ou doença. Ou seja, se eu gasto agora pouco, né, com a prevenção, né, na prática de exercício físico, eu vou estar evitando de gastar com médico, né, porque com certeza, R$ 100, se eu pagasse R$ 100, por exemplo, num profissional por semana, por exemplo, é muito mais barato do que eu pagar uma consulta. Pode perguntar aos seus pais e verificar. Uma consulta de um médico particular não é menos de 150, depende muito, é muito mais, tá? De 150 para arriba. Então, e às vezes é questão de 10 minutos, 5 minutos, né? A gente tem que ter essa dimensão. Então, vamos valorizar o profissional de educação física, beleza? Então, vamos lá, segunda atividade. A segunda atividade da semana do dia 25 de maio a 29, tá? Aqui, gente, traz um texto também, tá? Concilia o seu dia a dia com o programa de práticas proposto. Nesse caso aí, galera, ó, é quando você se propõe, você tem um acompanhamento de um profissional de educação física, tá? Ele te acompanha e te prescreve, ou então você se organizou, né? Se orientou de outras maneiras e se organizou para poder praticar o exercício físico durante a semana, tá? Você tem que ser o que? Organizado, ok? Então, o planejamento criado para a realização da prática de exercício físico não pode estar separado do seu dia a dia, ou seja, organize o seu tempo e as suas práticas, suas atividades durante o dia para que o planejamento seja possível de realização. Durante o nosso dia, nós realizamos várias atividades, galera, e a gente tem que ter em dimensão que o dia de exercício, né, se eu vou fazer uma caminhada, se eu vou fazer qualquer prática esportiva ou um exercício específico na academia, por exemplo, eu tenho que organizar as minhas atividades do dia para me poder chegar lá com disposição para fazer. Se eu passo o dia todo estressado, se eu passo o dia todo revoltado com alguma coisa e não me preparo para aquela prática, gente, você não vai, tá? Ou se você for, você não vai conseguir fazer uma boa prática. Então se organize. A forma como você organiza diariamente as outras atividades possibilitará com que o exercício escolhido seja mais praticado com dedicação, entusiasmo e capricho. Por exemplo, se você faz uma atividade muito desgastante no dia de prática planejado, com certeza não terá tanta disposição. Prefira atividades físicas mais leves e tranquilas nesses dias. Se prepare para a prática. Se você já vai realizar uma prática no final do dia, por exemplo, isso para quem realiza no final do dia, galera. Final do dia. E você sabe que é intensa, então evita de se esforçar tanto durante nas atividades antes, porque senão você não vai ter disposição para realizar. Se você realiza quando você acorda, de qualquer forma você tem que ter uma organização de horário, né? Vai ter que acordar mais cedo e tal. E tem que ter a preocupação, por exemplo, de não sair em jejum, porque isso aí vai ter muitos problemas. Você pode ter baixar a pressão, a questão da glicose também, açúcar no sangue também, isso é perigoso, tá? Como uma fruta, tá? Não saia em jejum, porque isso é pior, tá? Claro que você não vai comer algo pesado, né? Por exemplo, 3 pães antes de fazer uma caminhada. Não, pera aí, né, gente? É algo bem mais leve, tá? Por isso que é importante ter um acompanhamento de profissional. Claro, você fala, professor, mas na internet eu consigo isso. Espera aí, gente. Cada pessoa é diferente. O que vocês pegam na internet tem que analisar para quem que eles colocaram, tá? Da mesma forma, se for falar assim, professor, então não precisa ir no médico, porque na internet eu acho todo a função de cada remédio. Para que eu vou no médico então, tá? É nessa lógica. Cada pessoa é diferente, cada pessoa é específica. Então tem que ter um profissional para poder me indicar sobre isso, tá? A número 1.
O planejamento da prática de exercício físico deve ser realizado desconsiderando as atividades do dia a dia? Justifique. Nós já falamos sobre isso, vocês vão colocar aí. 2. O que significa organizar o seu tempo? Justifique. 3. Você concorda que quando realizamos uma atividade muito desgastante, temos menos disposição para realizar as outras? Coloca aí se você concorda ou não. Importante, seja sempre ativo, independente se faz exercícios físicos planejados. Não é porque você faz essa prática durante 3, 4 ou 5 dias, por 30 minutos, por exemplo, que ficará o restante dos dias sentado na maior parte do tempo. Quanto mais seu corpo está acostumado a movimentar, mais se sentirá animado e interessado em realizar outras atividades e exercícios. Então, galera, ó, isso é claro. Não estou falando que no que eu falei anteriormente que vocês não devem fazer nada, tá? Mas vocês devem fazer, mas que não seja um esforço intenso. Atividade 3. Na atividade 3, gente, eu já não coloquei os textos, já fui direto, tá? Para poder até facilitar com que vocês possam estar direcionando as suas opiniões. Não, você se preocupa em introduzir exercícios físicos no seu dia a dia? O que seria isso? Você se preocupa em se exercitar no seu dia a dia? Se sim, justifica. Se não, justifica. Considerando que um dia tem 24 horas, quantas dessas horas você fica parado? Analisa aí. Você acha que durante o dia você fica quanto tempo parado, sem fazer nada? Você considera as atividades domésticas do dia a dia como importantes para ajudar a não se tornar sedentário? Nós já falamos sobre isso. Você acha que sim ou não? Justifica para nós aí. E a última atividade, gente, questões. Você concorda que nos dias frios, quanto mais roupas quentes, melhor? E aí, você acha o quê? Você acha que nos dias frios eu tenho que usar roupas quentes ou não? Você justifica aí, o que você acha? E nos dias quentes, quais roupas devo usar? Devo usar roupas leves? E aí? 3. Quais são os melhores horários que devo considerar para a prática de exercício físico? Justifique. No caso da 1, gente, ó, se você concorda, né, você tem que falar por quê, né? Mas eu já vou adiantando para vocês que nos dias frios, claro, eu não posso sair pelado, né? Eu não posso sair com roupa leve, mas eu tenho que usar uma roupa confortável. Isso é a base. Se eu estou confortável com aquela roupa, eu não estou sentindo nenhum desconforto, então beleza, é aquela lá mesmo. Na 2, nos dias quentes, quais roupas devo usar? Roupas leves, tá bom? E confortáveis. Quais são os melhores horários que devo considerar para a prática de exercício físico? Você que determina, galera. Você que vai determinar o horário que você pode fazer, mas considera principalmente a questão do sol, tá? Se tá o local, né? Para vocês não irem fazer e ser aquilo ali não ser tão benéfico, né? Você ir voltar estressado. Isso não é bom, beleza? Então, galera, esse vídeo foi poder estar ajudando vocês a questão da resolução das atividades, né? Das 4 semanas. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo, coloca aí nos comentários, curta o vídeo aí se você gostou, viu? Se você não é inscrito, gente, ajuda o canal aí, beleza? E um forte abraço e até a próxima.